Gravando, calma. Deu? Tá gravando? Calma, deixa eu ver quando foca no Matheus. Dá licença, só pra ver a luz quando foca no Matheus. No ré. Pronto. Calma, a luz diminui, calma. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Na hora que você quiser, você bate palma. Tá horrível. Não, tá muito brilho. Tá muito ruim. Baixo. Muito brilho. Tipo aqui assim. Tá ótimo. Não, pode deixar. Deixa no automático? O automático escurece. Não, é melhor. Que eu posso enclarecer a imagem. Tá, pera. Assim. Ah, você pode fazer. Posso. Pronto. Pode dar uma palma e começar a fazer. Dando continuidade aos presidentes, nós chegamos ao Juscelino Kubitschek, que governou durante os anos de 1961 a 19... Putz, já errei, gente. Eu confundi as duas dela. Dá outra palma? Não, vamos fazer. Dando continuidade aos presidentes, nós chegamos ao Juscelino Kubitschek, que governou durante os anos de 1956 a 1961. Dentre os planos que podemos citar do governo de Juscelino está o plano de metas, que visava privilegiar os investimentos nos setores da energia, da educação, do transporte, bem como a construção de Brasília. Porém, para que esse plano se concretizasse, Juscelino abusou do capital estrangeiro, tendo em vista que os recursos internos do país eram insuficientes. Como consequência, aconteceu um aumento da inflação, um aumento do custo de vida no país e também um aumento da dívida externa do país. Outra ação do Juscelino foi a criação da SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, porque esse capital estrangeiro ele não foi bem distribuído por todas as regiões do Brasil. Então, como aconteceu no Nordeste, em que passava por uma grave crise social e pela falta de modernização. Logo após o governo do Juscelino, veio o governo do Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele foi um presidente muito controverso, tendo em vista as medidas esdrúxulas que ele tomava, como, por exemplo, a proibição de biquínis ou a proibição das brigas de galo. Porém, o ápice dos eventos que culminaram para a sua renúncia foi quando o governador da Guanabara denunciou a proposta que o Jânio Quadros havia feito de acontecer uma reforma constitucional que iria limitar os poderes do Congresso Nacional e aumentar os poderes do Executivo. O choque foi muito grande quando o Congresso Nacional ficou sabendo dessa notícia e rapidamente eles quiseram averiguar essa denúncia. Corta? Tá. Pode ser qualquer coisa que você quiser, não. Tipo, depois eu vou cortar. Então, o Jânio Quadros renunciou e o vice-presidente, João Goulart, assumiu o poder. Porém, a nação ficou estupefata quando os 3 ministros militares, o ministro da Guerra, da Aeronáutica e da Marinha, se recusaram a dar posse a João Goulart. Em meio à opinião pública dividida e às tropas de prontidão, uma guerra civil era iminente. Para evitar essa tragédia, os líderes parlamentares propuseram o ato adicional, também chamado de Emenda Constitucional número 4, que propunha a mudança do sistema presidencialista para um sistema parlamentarista. Tá gravando? Tá bom. Agora nós vamos entender melhor o que é uma emenda constitucional e o que essa emenda constitucional número 4 trouxe consigo. Em síntese, uma emenda constitucional nada mais é do que uma mudança em um texto específico da Constituição de um Estado, ou seja, é alteração em algo que foi previamente promulgado. A emenda constitucional número 4, como já foi dito, ela buscava mudar o atual sistema de governo do país naquela época, que era o sistema presidencialista, para o sistema parlamentarista, conforme dita o artigo 2 dessa emenda constitucional. Já o artigo 3, ele trata sobre as funções do presidente da República, bem como sancionar e fazer leis. Já os artigos seguintes, os artigos 4 e 5, eles vão tratar sobre o julgamento do presidente, como o presidente será julgado, que vai depender dos crimes que ele tiver cometido, crimes comuns ou crimes funcionais.
Os crimes funcionais, que é explicado no artigo 5, são os crimes que o presidente, com a sua função, comete contra a Constituição ou contra o Estado. Logo após o governo de João Goulart, que ele foi deposto, assumiu Castelo Branco, que propôs uma série de AIs, né? Ele foi o primeiro presidente do regime militar, e ele propôs uma série de AIs, atos institucionais, como uma forma de driblar os entraves constitucionais. Peraí, vou voltar aqui. Logo após o governo de João Goulart, que foi deposto, assumiu o primeiro presidente do regime militar, que foi Castelo Branco. Esse presidente ele propôs uma série de AIs, que eram os atos institucionais, que visavam driblar os entraves constitucionais para que desse tempo de fazer uma nova emenda. Acabou, tá? Você falou